Na aula de língua portuguesa de hoje, nós temos o modernismo brasileiro. De um lado, nós temos a tela Cena de Família, de Augusto Pinto Filho, do pintor realista Almeida Júnior. Então, observe bem a cena, né? O que vocês veem, quais as características, como são as cores dessa tela. Agora, ao lado, a tela Cinco Moças de Guaratinguetá, do pintor modernista Di Cavalcanti. Mesma coisa. Observem a cena, em que local se passa, como são os personagens, como são os traços do artista, as cores que ele utiliza. Tudo bem? O modernismo surgiu no Brasil como um movimento que não aceitava a literatura e a arte tais como eram no passado. Assim, poemas como A Borboleta, de Olavo Bilac, e contos como Sereníssima República de Machado de Assis, vistos em aulas anteriores, eram considerados ultrapassados pelos modernistas. A frase que melhor ilustra como os primeiros modernistas pensavam foi dita por um dos seus mais destacados representantes. Não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. O modernismo na poesia. Alguns poetas modernistas, para provocar a comparação de estilos, faziam versões de poemas de movimentos literários anteriores. Então, de um lado, nós temos a poesia antes do modernismo, Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, e a poesia no modernismo, Meus 8 Anos, de Oswald de Andrade. Então, vamos ouvi-las. Ó, que sonho, da aurora da minha vida, da minha nos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Casimiro de Abreu, 1839, 1860, tá? Sendo data de seu nascimento e data de sua morte. Foi um poeta do romantismo. Do Oswald de Andrade ficou assim. Ó, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das rosas de minha infância que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Oswald de Andrade, 1890, 1954, data de nascimento e data de falecimento, foi um poeta do modernismo. Atividades. Os textos, circule as palavras que você não conhece. Então, observando os dois textos, quais palavras a professora acredita que vocês poderiam ter circulado? A palavra aurora, tá? A palavra aurora, que significa o nascer do sol, aquela claridade bem bonita, a hora que o sol está nascendo, aquele amarelo do sol nascendo de manhãzinha, tá bom? 2. Com a ajuda de seu professor e de seus colegas, procure saber o significado das palavras que você circulou. É o que eu já falei, né? 3. Observe as duas telas pintadas por artistas diferentes na página anterior para associar as características a essas telas. Então, o que for característica realista, vocês vão colocar um triângulo, que é Cena de Família, de Augusto Pinto Filho, do pintor realista Almeida Júnior. O que for do modernista, Cinco Moças de Guaratinguetá, Cavalcante, vocês vão colocar esse losango. Então, vamos analisar a primeira. Reprodução fiel da realidade na paisagem e nas pessoas. Qual dessas obras que mostra a representação fiel da realidade? O quadro 1 ou o quadro 2? Né? Coloquem aí o que vocês acham. Cores intensas e vibrantes que nem sempre representam a realidade.
Então, qual quadro tem cores intensas e vibrantes e que nem sempre representam a realidade? Será que é um ou será que é dois? Exagero nos detalhes, olhos, bocas, etc., e na expressão do rosto dos personagens. Qual quadro tem expressão exagerada no rosto dos personagens? Né? Então, vocês vão colocar triângulo ou losango. Uso de cores mais suaves, pouco brilhantes. Qual quadro tem cores mais suaves, pouco brilhantes? Utiliza uma criação mais livre, sem compromisso com o retrato da realidade. Qual dessas obras tem uma criação mais livre, que não se parece tanto com a realidade? E o último, retrata uma cena do cotidiano das pessoas. Qual dessas cenas? Marquem aí. 4. A frase de Mário de Andrade em destaque no texto ilustra como pensavam os modernistas. Retire do texto e escreva uma frase sobre o que os modernistas não queriam. Então, o Mário de Andrade, ele fala assim: não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Então, o que nós vamos completar aí nessa atividade? Retire do texto e escreva uma frase sobre o que os modernistas não queriam. Então, lá no texto está assim: não queriam era a literatura e a arte tais como era no passado, tá? Tá lá bem na primeira frase. O modernismo como movimento que não aceitava a literatura e a arte tais como eram no passado. Isso é o que eles não queriam, tá bom? 5. O poema Meus 8 Anos foi escrito primeiro por Casimiro de Abreu e depois reescrito com algumas mudanças por Oswald de Andrade. Compare oralmente os dois poemas com relação a. Então, esse aqui vocês não vão responder, isso aqui é só para a gente comentar. Então, vamos comentar. Letra A. Utilização de vírgulas e pontos de exclamação. Então, se a gente observar, olha lá, só o primeiro poema que tem vírgulas e pontos de exclamação. O poema do modernismo não tem pontuação nenhuma. Letra B. Construção das frases que pretendem transmitir a emoção do autor para o leitor. Então, se a gente observar no primeiro poema, né, as vírgulas e a pontuação, o jeito que ele foi escrito, ele transmite mais emoção do que o segundo. Questão 6. Escreva o último verso dos dois poemas. Letra A. Qual que é o último verso lá do poema do Casimiro de Abreu? Debaixo dos laranjais. Na letra B, poema de Oswald de Andrade. Qual que é a última frase? Em nenhum laranjais. Letra C. Compare oralmente os tipos de frases desses dois versos, né? O que tem para a gente comparar nesses dois versos? Observem aí o estilo, a forma com que foi escrita, tá? Será que dá para observar bem essa diferença? Por que será que por que será que eles tentavam fazer esses poemas com essas diferenças? Bom trabalho.